Sejam bem-vindos às Conversas Ativo. O programa de hoje saiu do estúdio e veio ao contacto com a natureza. Isto porque neste novo formato a sustentabilidade é a nossa principal preocupação. E queremos também falar de outras coisas além do ambiente. Hoje vamos falar de capacitismo e o programa é Powered by Crédito Pessoal. Com mais de 27 mil seguidores que a acompanham diariamente na sua página Espécie Rara sobre rodas, quebra preconceitos e tabus e dá o seu contributo para tornar o mundo mais inclusivo. Um sítio onde todos se sintam representados e, acima de tudo, respeitados. Olá, Catarina, bem-vinda e um prazer ter-te por cá. Olá, obrigada. Antes de mais, queria-te perguntar, explicares aqui um bocadinho, de forma bastante resumida, a tua história e como é que surge esta página do Espécie Rara sobre rodas. Então, olá, é um prazer para mim estar aqui, obrigada pelo convite. Então, eu sempre fui uma pessoa sem deficiência, não é? Porque agora, como dá para ver, sou uma pessoa com deficiência motora e aos 27 anos tive uma inflamação na medula, quando estava no Brasil, tinha ido lá visitar uma amiga e foi assim uma coisa muito repentina. Eu sempre fiz muito desporto, tinha assim uma leve dor nas costas, que se veio a transformar num diagnóstico de mielite transversa, que é uma inflamação na medula. Não se sabe exatamente porquê, não é? Os médicos não sabem, mas a verdade é que em 2016 então fiquei, portanto comecei a andar de forma diferente, não é? Agora de cadeira de rodas. E pronto, e essa transformação, porque me aconteceu quando eu tinha 27 anos, ou seja, eu já era uma mulher adulta, independente, fez com que eu tivesse muita noção da forma tão diferente como a sociedade olha para a pessoa com deficiência. E isso levou, de uma forma muito orgânica, digamos assim, eu ia partilhando o meu dia-a-dia no meu Instagram, de uma forma com algum humor, porque eu achava muitas coisas que me aconteciam um pouco caricatas. Como é que é possível eu agora sento-me numa cadeira de rodas e tudo é tão diferente? E pronto, e começou assim, as pessoas começaram muitas a identificarem-se com as atitudes menos boas e a tentarem desconstruí-las. E foi assim um bocadinho que começou há 6 anos atrás, não é? Mais ou menos. E porquê Espécie Rara? Lá está, a Espécie Rara também começou como uma brincadeira, porque eu começava nos stories a dizer que me sentia uma espécie rara em todo lado, ou seja, eu ia a uma discoteca, era uma espécie rara, as pessoas vinham dançar comigo porque eu estava numa discoteca com os meus amigos, ou vinham-me oferecer bebidas, num restaurante, se eu deixava cair um telefone, parecia que toda a sala sabia que eu estava ali, ou quando entro numa esplanada toda a gente vira a cabeça, ou seja, eu sinto mesmo que as pessoas não estão habituadas à naturalização e à presença da pessoa com deficiência, muito menos uma pessoa jovem, com uma vida ativa, sei lá, estar com o meu namorado na rua, as pessoas ou acham que é o meu irmão, ou o meu pai, ou o meu cuidador, é tudo menos o meu namorado, por exemplo, ou seja, e tudo isto foi, meu Deus, eu pareço uma espécie que estava em vias de extinção e agora apareceu aqui. E comecei nos meus stories a dizer: nós somos espécies raras, e o pessoal começou-se a identificar e eu decidi trocar o nome e criar isso o meu nome. Isso é algo que realmente nos atraiu muito na tua forma de comunicar, Sim. Porque é muito transparente, é Sim. muito sem preconceito, e isso realmente Sim. é algo com que o Ativo Banco também se identifica bastante. Por exemplo, tu abordas a sexualidade de uma forma natural que parece que não é para muitas pessoas, é a tal espécie rara que falas. Exatamente. Achas que os tabus também são muitas vezes criados por pessoas que estão numa cadeira de rodas ou só pelos outros? E eu acho que é a sociedade em si, e isso também inclui, obviamente, as pessoas em cadeira de rodas. Obviamente que quanto mais eu estudo, mais eu percebo, e é interessante também fazermos esta desconstrução de que as pessoas que sofrem de determinado preconceito não praticam esse preconceito, no sentido de, por exemplo, eu sofro de capacitismo, que é a discriminação contra as pessoas com deficiência. Nós, mulheres, e os próprios homens também são afetados, por exemplo, pelo machismo, mas, por exemplo, eu, enquanto Catarina e pessoa com deficiência, eu não sou capacitista, mas eu reproduzo o capacitismo que me foi ensinado, ou seja, as pessoas com deficiência também se discriminam elas próprias, e eu própria, muitas vezes, ao longo destes 6 anos que sou pessoa com deficiência, já dei por mim quase com um pensamento, muitas vezes, de parece que a minha deficiência está a incomodar, no sentido, eu estou a exigir uma rampa porque é um direito meu, e sinto que estou a incomodar alguém quando estou a exigir um direito meu, claro. E isso é a reprodução do capacitismo, é eu ter crescido numa sociedade que discrimina, ou seja, se nós formos ver a história da pessoa com deficiência, nós na Idade Média éramos mortos, depois passamos a ser escondidos, depois passamos a ser os bobos da corte, dos reis, e hoje em dia ainda há muitas pessoas novas e que podem ser ativas e que estão reféns das suas casas porque não têm acessibilidade, de instituições porque não têm condições, e portanto nós sempre fomos muito invisíveis, e portanto é normal que nós todos, enquanto sociedade,
discriminemos uma minoria que nós nem sequer vemos, apesar da minoria das pessoas com deficiência ser a maior minoria que existe, portanto, mas continua a ser uma minoria, infelizmente. E o capacitismo, infelizmente, existe. O que é que tu achas que se pode fazer para se combater? Eu acho que todos nós podemos fazer muitas coisas. O capacitismo está muito enraizado e obviamente que está nas coisas que nós vemos, no facto de eu hoje em dia não poder entrar nos mesmos sítios que entrava quando andava, única e exclusivamente porque a minha condição mudou e porque não existem acessibilidades para mim e, portanto, aí nós como sociedade temos um papel, nós todos podemos efetivamente reclamar nos sítios, olha, já pensou pôr aqui uma rampa, já pensou pôr uma casa bem adaptada, não é só para nós, pessoas com deficiência, é para pessoas com carrinhos de bebê, para pessoas idosas, para pessoas que tenham alguma lesão que de alguma forma precisem de acessibilidade. A acessibilidade é para todos e nós podemos reclamar, inclusivamente na Associação Salvador nós temos a aplicação que é gratuita para todos, onde todos podemos denunciar situações que estejam de restaurantes, locais que não sejam acessíveis, chama-se Mais Acesso para Todos, e depois está também nas atitudes, o capacitismo, que eu acredito que é o que mais nos limita, é o facto de nos infantilizarem, ou seja, de nos tratarem como uma criança. Eu tenho 33 anos e, sei lá, nos últimos 6 anos, as vezes que já falaram comigo com uma voz de criança e que eu acho completamente ridículo, perdi a conta. Eu conduzo desde os meus 18 anos e nestes últimos 6 anos a quantidade de pessoas que já me deram os parabéns por conduzir de repente é tipo, uau, o que é que... Ou seja, porque as pessoas não esperam ver a pessoa com deficiência naquele lugar, ou eu trabalhar, eu conquistar alguma coisa, as pessoas acham sempre que não é para mim e, portanto, nós como sociedade, nós é que temos essas atitudes capacitistas, portanto, nós é que temos o poder de as desconstruir. É simplesmente olhar para a pessoa com deficiência como uma pessoa com características específicas. Eu agora não ando com as minhas pernas, ando com 2 rodas, é só isso. Opte por não receber publicidade na caixa de correio. Já pensou em optar por receber a publicidade de modo digital sem recurso ao papel? Um modo de incentivar a redução de desperdício de papel é colocar o selo Publicidade Aqui Não na sua caixa de correio. A maioria dos bancos e outras empresas já têm iniciativas sustentáveis implementadas onde é dada a possibilidade de serem enviados e-mails importantes em vez de avisos em papel. Sempre que lhe for dada esta opção, escolha. Além de ser mais prática, vai ajudar a evitar o desperdício. E não se esqueça, o mesmo se aplica aos extratos do seu banco, sempre digitais. Active Bank simplifica. Mas, no entanto, ainda assim, realmente há constrangimentos nas deslocações. Agora falavas da app da Associação Salvador, que realmente também ajuda bastante. Não é só para reclamar, mas, no fundo, permite calcular alguns percursos. Uma pessoa pode ir, se não pode ir. Sim. Tens algumas dicas que possas dar para as pessoas que estão numa situação como a tua e que realmente tenham que programar as saídas? Há algumas dicas, há algumas coisas que tu uses para te facilitar o teu dia-a-dia? Sim, é assim, sem dúvida. Por exemplo, em viagens e tudo, obviamente que a nível de percursos, eu penso que até o Google Maps já tem algumas aplicações, já tem algumas funcionalidades que dá para perceber isso. Nós, na Mais Acesso para Todos, temos, ou seja, a possibilidade das pessoas perceberem no lugar para onde vão quais são os sítios acessíveis ou não, porque também dá para classificar como sendo acessível, dá para dizer que o sítio é acessível e para denunciar os que não são. E depois, obviamente, que eu aconselho muito, que é o que eu faço, por exemplo, eu viajo bastante. Se eu vou viajar, já não é como antes, que é, este hotel parece-me giro, vamos reservar. Não. Liguem para os sítios, confirmem se realmente, porque os filtros, infelizmente, os motores de busca muitas vezes não se coadunam com o que é a realidade. Já me aconteceu 1500 coisas de chegar e não ter cadeira de banho, de chegar e não passar na porta, isto no início, não é? Quando eu não ligava. Hoje em dia sou a chata que pergunta, olha, mas mande-me fotos, olha, mas porque as próprias pessoas não têm noção e por isso é que eu insisto tanto nesta questão de é preciso trazer a pessoa com deficiência para a frente dos assuntos, ou seja, porque eu quando subia as escadas, eu não pensava em quem não as subia, portanto, se eu não utilizo uma casa de banho adaptada, eu não vou saber o que é necessário, porque é que estão lá aquelas barras, porque eu preciso para me transferir, porque é que é tão grande, porque eu preciso, ou as pessoas com cadeiras elétricas precisam de espaço para circular, porque é que os lugares reservados para pessoas com deficiência existem, porque nós precisamos de estar num sítio mais perto de uma rampa, onde eu tenha espaço para abrir a porta e desmontar a minha cadeira, ou seja, isto não são luxos, tem lógica, mas é preciso trazer a pessoa com deficiência para a discussão, como nós estamos a fazer aqui. Claro.
Mas mesmo às vezes essas mesmas plataformas que já têm alguma informação, sim, mas ainda assim, muitas das vezes, eu quando procuro, acho que é pouco. Sim. Porque na verdade havia de haver mais detalhe, porque Sem nem dúvida. todas as pessoas têm a mesma deficiência e realmente deviam ser mais informativas. Sem Tu dúvida, sentes isso? sem dúvida, e sinto que os filtros de acessibilidade deviam ser muito mais completos. As pessoas, quando colocam, por exemplo, um Airbnb, um hotel, deviam especificar exatamente se a entrada não tem obstáculos, como é que é a casa de banho, qual é a dimensão das portas, e isto eu penso muito, isto é uma coisa que se faz uma vez e fica para sempre. Quando estás a registrar uma propriedade, pões lá aquilo e fica para sempre, e a pessoa com deficiência, quando vai usufruir desse serviço, já sabe de tudo. Portanto, sim, eu acho que falta especificar muito as coisas. Temos comodidades para pessoas com mobilidade condicionada, mas depois vai saber e não tem. Assim. Não é bem assim. Claro. E a Catarina, para além daqui do ativismo, o que é a Catarina? Olha, eu acho que sou uma pessoa que, acima de tudo, gosta muito de fazer muitas coisas, claramente. Eu também sou nutricionista, portanto, também trabalho com nutrição. Agora, a questão da criação de conteúdos apareceu na minha vida, eu não estava, honestamente, à espera, e ainda bem que tomou este rumo de poder levar a minha mensagem mais além. Agora com o Covid não tenho saído tanto assim para as discotecas e tudo, mas era uma coisa, ou beber um copo na Baixa do Porto, que eu sou do Porto, com os meus amigos também adoro. Agora são mais jantares em casa de amigos e assim, mas também é uma coisa que eu adoro. E não sei, acho que sou uma pessoa que gosta muito de experimentar coisas. Viver a vida. Exatamente, viver a vida. Mas já eras assim, não é? Sempre isso, portanto, exatamente. Não mudou nada. Não, é isso isto não. que as pessoas se calhar às vezes pensam, sim. agora... Sim, as pessoas acham muito de género, agora aproveitas mais a vida. Não, eu acho que obviamente há determinadas coisas que mudaram a minha perspectiva do mundo, porque agora pertenço a uma minoria que não pertencia e então estou mais alerta para determinadas coisas, mas de forma geral a Catarina é a Catarina, não é? Eu sou exatamente a mesma. A ansiedade é uma das palavras que todos queremos riscar do nosso dia-a-dia. Vamos deixar algumas dicas que o vão ajudar a controlar este estado emocional. Rir é o melhor remédio. As gargalhadas estão ligadas aos níveis de dopamina responsável pelo bom funcionamento de diversas atividades cerebrais. Mexer o corpo é essencial, estimulando a produção de endorfina e serotonina, o que o ajuda a diminuir a ansiedade e a melhorar o humor. Um passeio ao ar livre é sempre uma boa solução. Respire fundo. Pode parecer um clichê, mas aumenta os níveis de oxigênio no cérebro, o que ajuda a acalmar o organismo. Use o óleo essencial de lavanda para massagens e aromaterapia. Esta planta proporciona uma melhoria na qualidade do sono e ajuda a melhorar a concentração e a estabilidade no humor. Seja cliente Active Bank e ganhe tempo para as coisas boas da vida. Active Bank simplifica. Eu ouvi-te há uns tempos numa entrevista em que tu dizias uma coisa que eu achei muito interessante, que no fundo tu só tiveste que parar, porque realmente tiveste que fazer as coisas com outro tempo. Exatamente. E achas que isso é a grande diferença? Olha, eu acho que eu costumo dizer que a cadeira me ensinou várias coisas e uma delas é essa questão de ter mais paciência e de abrandar um bocadinho, porque acho que e isto é super clichê dizer, metade das pessoas não vão entender porque não estão na fase em que têm que entender isso, mas a verdade é que nós somos todos muito imediatos. Eu hoje em dia também quero tudo para ontem, mas a cadeira obrigou-me numa parte da minha vida, principalmente no início, a perceber que as coisas são feitas, têm que ser feitas com mais tempo e com mais paciência, e acho que isso depois eu consegui levar para outros âmbitos da minha vida, que também foi muito bom, porque, por exemplo, vestir umas calças, hoje em dia faço super rápido, mas no início era uma coisa que demorava, porque tinha que vestir de forma diferente. Tomar um banho, antes tomava banho em 5 minutos, no início era 40 minutos, hoje em dia já toma em 10, ou seja, tudo isso a cadeira veio-me ensinar as coisas fazem-se, toda a gente se adapta. As pessoas dizem muito, se fosse eu não conseguia. Não sabemos. Nós todos vamos buscar, eu nem gosto de dizer força, mas é a capacidade de adaptação e de resiliência e de nos adaptarmos a novas realidades. Obviamente que conta muito a envolvência que temos, a família, amigos, etc. Mas sim, a cadeira acho que me trouxe muito isso, a questão de parar, fazer as coisas com mais tempo, mais calma, mais no início. Agora a minha vida é o que eu costumo dizer, não achem que eu acordo a pensar sequer que estou numa cadeira. A minha vida já é feita assim, desta forma, e pronto, só quero é ser o mais independente possível.
E tu tens muito a tendência de usar o humor. É porque achas que também é mais fácil chegar às pessoas assim, de uma maneira um bocadinho mais leve, sem criar sempre aquele peso sempre que se fala destes temas? Sim, sem dúvida. Eu acho que a deficiência, ainda se põe muito peso na deficiência, muito peso, muita tragédia, ou seja, nós somos vistos como coitadinhos sempre. Obviamente que eventualmente uma pessoa que tem uma deficiência poderá ter passado por um evento menos bom que levou àquilo, mas também poderá não ter passado, porque eu tenho amigos que nasceram com deficiência que só se conhecem assim, e é o que eles dizem, eu não passei por evento nenhum traumático, eu simplesmente aconteci, e sou assim, não é? Agora, pronto, geralmente há pessoas que passam por algum evento mais traumático, mas fora isso, a minha vida, eu não acordo a pensar, será que é hoje que a minha vida volta ao normal e eu vou voltar a andar e a minha vida... Não, a minha vida não está em pausa porque eu tenho uma deficiência, a minha vida corre de forma plena, feliz, com muito mais obstáculos, sem dúvida, mas esses obstáculos podem ser desconstruídos. E como há este peso todo na deficiência e como há muitas coisas que, como tu disseste há pouco, são caricatas, não é? Esta questão das pessoas falarem comigo como uma criança, não é? Tipo, de me apertarem a bochecha, de eu agora apanhar um Uber e perguntarem se a cadeira também vai, quer dizer, são coisas que eu penso, mas onde é que estas pessoas... E é falar disto, eu não gosto nada de apontar o dedo, não é no objetivo de que ridículo que estás a ser, vamos desconstruir isto, vamos falar disto, ou das pessoas, por exemplo, uma vez estava no shopping sozinho e um senhor começou-me a empurrar, sem eu pedir ajuda, e eu disse assim, meu senhor, desculpe lá, é a mesma coisa que pegar em alguém ao colo e levá-lo ali ao Active Bank, ao multibanco, não é? Quer dizer, não faz isso, então porquê é que faz comigo? Sim, eu acho que as pessoas não fazem por mal, mas realmente depois chega a ser tudo absurdo e caricato, não é? E o senhor estava a dizer, eu só estava a tentar ajudar, eu disse, pois, meu senhor, mas eu vim sozinho ao shopping, no meu carro, eu não preciso de ajuda, se eu precisar eu pergunto. Portanto, acho que desconstruir com este humor também faz as pessoas pensarem, realmente, porque é que eu ajudei uma pessoa que aparentemente não está a precisar de ajuda? É só porque eu vi uma cadeira de rodas e eu associo, precisa da minha ajuda. E, portanto, acho que quando conseguimos desconstruir também de uma forma leve, não é ilibando de responsabilidades, mas não é também atribuindo culpas, porque nós crescemos assim, acho que o caminho é mais fácil para chegar a uma desconstrução. E achas que o acesso também a certos cuidados que uma pessoa que tenha problemas de saúde tem, também é diferente de acordo com a capacidade financeira de cada um? Sim, eu acho que nós por acaso, e isto tem que ser dito, nós estamos num país onde uma pessoa com deficiência, com atestado multiusos, com incapacidade, que é uma coisa que demora muito, infelizmente, também, nós temos bastante apoio a nível do governo, ou seja, quer pela Segurança Social, quer pelo Centro de Emprego. Por exemplo, a minha cadeira de rodas foi-me atribuída pela Segurança Social, paga na totalidade. Produtos de apoio são atribuídos pela Segurança Social ou pelo Centro de Emprego, pagos na totalidade. Qual é o problema? É que são coisas que demoram bastante e, por exemplo, uma pessoa que está dependente de ter uma cadeira de rodas para sair de sua casa, esperar 2 anos por isso, parece-me bastante mau. Portanto, o que eu acho é que as coisas deviam ser mais céleres, nós estamos num país em que realmente nos apoia, agora precisávamos de ser uma coisa mais rápida, porque as pessoas não podem ter a sua vida em suspenso porque não têm um produto de apoio. Agora, obviamente que não vou mentir, pessoas com determinadas condições financeiras terão as coisas mais facilitadas do que outras e ainda há muita coisa a ser feita. Mais do que em apoios, eu acho que em oportunidades, porque as pessoas com deficiência querem trabalhar. Mas para uma pessoa com deficiência trabalhar tem que existir determinadas características e não é só na empresa, é no acesso à educação, nas escolas, como é que se vão formar crianças com deficiência, nas faculdades e depois também nas empresas, de se criar condições para que as pessoas possam exercer a sua função profissional com equidade, porque quer dizer, é como muitas pessoas que se calhar nos estão a ouvir usam óculos, nós não usamos todos os mesmos óculos, nós precisamos ter uns óculos adaptados a nós. Eu também preciso de entrar na minha empresa de uma forma que eu consiga entrar, com uma rampa, ou se uma pessoa cega precisa trabalhar no seu computador com um software que o permita trabalhar sem ver. Portanto, acho que isto é uma questão de equidade, sobretudo. Claro. E como é que as empresas, sabes como é que as empresas podem também ajudar e tornarem-se ativas também na sociedade contra o capacitismo? Sim, eu acredito que a principal ação que as empresas podem ter é começar a incluir de facto nas suas equipas a diversidade e as pessoas com deficiência, ou seja,
terem um recrutamento inclusivo, não excluírem à partida uma pessoa com deficiência só porque acham que vai ser mais difícil, mais trabalhoso, que a pessoa não vai poder, não se vai poder exigir tanto da pessoa. Isso não é verdade. Temos que perceber se aquela pessoa é apta para aquela função e se for apta para aquela função e simplesmente ou não andar, ou não ouvir, ou não ver, ou ter alguma deficiência do foro intelectual, vamos tentar criar o que é que tu precisas, que condições é que nós precisamos de garantir para que tu possas fazer o teu trabalho como as outras pessoas. Portanto, eu acho que o melhor passo que as empresas poderiam também fazer é começar realmente a abraçar a diversidade nas suas equipas, porque quando nós temos pessoas com deficiências a trabalhar, vamos dar capacidade económica a essas pessoas e vamos fazer com que elas tenham uma vida plena, que é isso que no fundo nós queremos. Claro. E nesta rubrica pretendemos dar a oportunidade aos nossos convidados de escolherem uma instituição para ajudarem. Portanto, aqui a minha pergunta, Catarina, é qual é a instituição que tu gostarias que o Ativo Bank, durante o mês de março, com os seus clientes, pudesse vir a ajudar? Então, eu escolhi a Associação Salvador, que é uma associação que eu sou embaixadora também. É uma associação que ajuda pessoas com deficiência motora, não é? Em vários níveis, nós temos vários projetos. Temos a aplicação, como eu já falei, mais acesso para todos. Ajudamos também no primeiro emprego, portanto, na formação e no emprego das pessoas com deficiência. Fazemos bootcamps, etc. Temos também o nosso grande projeto, que é a Ação Qualidade de Vida, onde nós, graças a vários mecenas, atribuímos todos os anos até 130 mil euros a pessoas com deficiência, quer seja para equipamentos desportivos, obras em casa, criação do primeiro emprego, do próprio emprego, etc, etc. E, portanto, acho que faz todo sentido podermos ajudar uma associação que eu, ou seja, vendo o trabalho que fazem, posso atestar as vidas que efetivamente são impulsionadas, digamos assim, com a nossa ajuda. Claro. Obrigada, Catarina. Obrigada eu. E em março, sempre que subscrever um crédito pessoal na app do Ativo Bank, vai estar a contribuir para a Associação Salvador. Todos os detalhes estarão disponíveis no nosso site a partir de 1 de março. Pode ainda ajudar esta associação, em qualquer altura visite o site da Associação Salvador. Foi um prazer estarmos na sua companhia, mas antes de nos despedirmos, Soraya Teixeira, da Direção de Marketing, vai falar-nos de crédito pessoal. Até breve e seja proativo. Tem projetos para concretizar? O nosso crédito pessoal está sempre acessível através da app. Com o seu smartphone, pode simular e pedir o seu crédito em poucos minutos. Basta escolher o montante e o prazo em que quer pagar. Após a análise e aprovação do crédito, o montante é depositado na sua conta, sem papelada e sem ter de ir ao banco. Com o Ativo Bank, a TAN e a prestação são fixas durante todo o empréstimo. Assim, não terá surpresas. E se quiser pagar antes do prazo previsto, pode fazê-lo em qualquer altura, sem pagar mais por isso.